força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI, this is another world. Oh, keep us getting here and around the world. Oh, BNI, this is another world. Oh, keep us getting here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar. Histórias reais e de sucesso BNI. Continuamos gravando aqui em Recife, né? Acredito que vocês já sabiam, porque aqui do lado do nome BNI eu tô com, né, o boneco que representa o Homem da Madrugada, né? Da meia-noite. Homem da Meia-Noite é um boneco que desfila em Olinda, no Carnaval. Então, acredito que vocês já tinham uma dica de onde eu estava, aqui gravando de Recife. Queria começar agradecendo a Abelardo Borba, diretor executivo daqui da região de Recife, e que me cedeu os membros para que eu pudesse fazer mais esses episódios, né? Levar para vocês a ideia de que fazer parte ou não da equipe do BNI está tudo certo. Eu só preciso que vocês conheçam aquilo que a gente faz na ideia de transformar o mundo e mudar a forma como o mundo faz negócios. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa, junto com o Felipe Conduta. E estou recebendo aqui o Matheus Melo. Ele é membro do BNI Infinito. Tem 3 anos que está lá. E ele vem contar um pouquinho para a gente a história dele dentro do BNI, a história dele também como, né, direito empresarial e LGPD, mas muito, né, daquela mesma história que a gente vê aqui sempre, é falar com o coração, é falar da sua vivência, para que vocês possam, do outro lado, ter realmente essa ideia daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Achar que o BNI se resume à nossa reunião semanal é tão pouco, mas tão pouco, né? Eu tive o prazer de participar certa vez de um workshop feito pelo Fábio Torres, diretor executivo de Sorocaba e Guarulhos, em Foz do Iguaçu, onde ele apresentou o 90-10, falando que 10% é a nossa reunião, 90%, e ele mostrava tudo o que a gente faz fora da reunião. Essa é a ideia desse podcast, fazer com que vocês entendam esse tipo de coisa. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigada por ter aceito esse convite e espero que você goste. Obrigado, Adelaide. Eu que agradeço aqui o convite e tá falando um pouco mais sobre o BNI, sobre a minha trajetória nessa organização que tanto fez minha empresa, meu escritório crescer. Me conta primeiro um pouquinho de você como advogado, né? Bora lá. Eu sou Matheus Corrêa de Mello, sou advogado especializado em Direito Empresarial e Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho 7 anos de formado. Hoje, meu escritório ele atua em 24 estados da federação. E o BNI ajudou muito nesse ponto, porque a advocacia hoje você consegue trabalhar de qualquer lugar, para qualquer lugar. Então, a gente conseguiu expandir muito o escritório. Meu escritório está em vários grupos, inclusive aqui da região metropolitana. Minha sócia faz parte do BNI Origem. Que maravilha. A gente tem outros advogados que também fazem parte de outros grupos. Eu fui o primeiro a entrar no BNI. A gente foi, não, vamos testar. Vamos ver se vale. Sim. E aí eu entrei, eu disse, o nome da minha sócia é Sofia, eu disse, Sofia, você tem que entrar em outro grupo. E aí ela entrou, a especialidade dela é outra, somos um escritório boutique, então tem um advogado especialista em cada setor da atuação. E aí entramos em outros grupos e posso dizer que foi um sucesso realmente. Hoje a gente não enxerga o escritório fora do BNI. Falando dessa forma e vendo de fora, Matheus, você me passa a ideia de que vocês, antes mesmo de entrar no BNI, já tinham ideia da importância de ser especialista em alguma coisa. A gente fala muito dentro do BNI, quem é bom em tudo não é bom em nada, né? No direito também. Olha aí. E eu também sou advogada, não exerço,
sou formada agora há 22 anos. Sim. Me formei aqui, né? Não em Recife, mas em Olinda, Sim. na ESO, em 2002. Em 2003, tirei minha OAB, que eu pago até hoje. É importante. Mas nunca advoguei, não. Mas esse senso da especialidade, né? Às vezes falta. E eu falo com um pouquinho de propriedade. Por quê? Porque eu recebo muitas entrevistas. Eu faço muitas entrevistas. Para você ter ideia, hoje a gente está com uma média semanal de 50, 60 entrevistas. Nossa. E é muito interessante como tem algumas determinadas profissões que quanto é difícil explicar para a pessoa que ela precisa escolher uma especialidade. Mas, Adelaide, eu faço tudo. Eu sou boa em tudo. Mas dentro do BNI a gente precisa. Então, quando eu escuto a tua história, que você fala que é um escritório boutique, e que você fala que cada um tem aquilo que é a sua especialidade, e isso já é BNI, né? Essa é uma ideia que já é dentro do BNI. Então, já foi mais fácil. Sim. Né? Não precisei achar ruim quando um coleguinha do direito criminal vai entrar, do direito civil vai entrar, porque a minha especialidade bloqueada é o direito empresarial. Não é isso? E a gente até gosta quando entram outras especialidades. Parceiros, Somos né? parceiros. A advocacia, assim como outras áreas também de atuação empresarial, não tem como trabalhar só. Então, tem escritório que não faz, por exemplo, a parte de LGPD, que é uma área muito nova ainda no Sim. Brasil. Então, a gente faz parceria no BNI, a gente já fez muito negócio com outros advogados. Tanto a gente indicando, quanto sendo referenciado. Sim, é bom essa perspectiva, né? Esse olhar ele não vai ser meu concorrente, ele vai ser um parceiro, Exato. né? Ele é um possível parceiro de negócio. Eu falo que quando a gente está começando uma nova região dentro do BNI, o mais complicado é você formar uma equipe e depois formar a segunda. Como eu já havia pensado nessa não experiência, eu não queria viver isso novamente, o que é que eu fiz com a região de João Pessoa? Né? A gente está lançando 3 equipes simultaneamente. Ou seja, a gente não vai ter esse problema de algum membro achar que qualquer uma ali é concorrente. Sim. Porque a ideia é de parceria, Claro. sempre. E aí, às vezes, demora para entender, né? Mas a minha grande felicidade é que mesmo demorando, uma hora, essa ficha cai e todo mundo olha e fala, caraca, é isso mesmo. A gente ia ser parceiro e eu estava cheio de dedos achando que a gente ia ser concorrente, né? Muito legal. Hoje você está numa equipe que tem mais de 30 membros. Sim. Você está lá há 3 anos. Essa equipe já teve menos de 30 membros. Ela já chegou a quanto, no mínimo? Olhe, eu lembro da minha gestão como presidente, foi aproximadamente há 2 anos. Eu fui presidente com menos de 2 anos no grupo. A gente tinha 17 membros. Certo. Foi um desafio. Imagino. Desafio, eu peguei a transição do virtual, por conta da pandemia, para o presencial. Tá. E foi um misto de muitas emoções. Realmente foi um período complicado, cheio de desafios, mas que a gente conseguiu contornar e fazer realmente o grupo alavancar. Ele estava num período muito difícil, de incertezas, não sabe se o grupo vai conseguir sobreviver, não sabe se vai conseguir crescer, e a gente fez de tudo, o grupo se uniu, e hoje a gente tá praticamente dobrou a quantidade desde a época Sim. que eu fui presidente, realmente. Sim, fantástico isso, né? E me fala uma coisa, o volume de negócios é o mesmo quando você tem 17 membros, quando você tem 33, 32? É outra realidade, é outra realidade. É outra coisa, né? Como é que a gente faz para convencer um membro disso? Olhe, não é fácil, mas o membro, ele quando ele vê que o grupo tá crescendo, que o grupo tá se engajando, que tá levando convidados, que tá fazendo 1 a 1, o grupo vê que as pessoas veem que realmente esse é o caminho. Não é o caminho da reclamação, não é o caminho da falta de estímulo. Tem que realmente ser conversado, tem que chamar aquele membro que está se desenvolvendo, que é mais antigo. Ele tem também um papel de puxar os outros membros que estão entrando, membros que estão desestimulados, para realmente crescer. E esse diálogo, esse incentivo é muito importante. A gente fala que as equipes elas são autogeridas. O que é que isso significa dizer, Matheus? Olhe, quem faz o BNI é o grupo. É o grupo. Então, são os membros que fazem o BNI, são os membros que fazem negócios, que puxam uns aos outros. Então, eu entendo por esse viés. Então, se sua equipe ela vai mal, de quem é a culpa?
dos membros. Pois é, né? Porque é interessante a gente ver. Eu já fui membro também. Sim. Então, essa experiência de estar como membro, para mim foi muito importante. Minha forma de ver como diretora executiva é diferente. Eu entendo porque eu já penso como membro. Até treinamento, todas as coisas que eu fui fazendo, eu fui pensando, caraca, quando eu era membro, o que é que me faltou? Né? O que é que foi bom demais? Eu replico o que foi bom demais, acrescento o que me faltou. Mas é bom a gente ter essa ideia. E aí a gente pode levar para a vida pessoal, né? Quando acontece algo na sua vida, a culpa é sua. Você virou milionário? A culpa é sua. Sim. Quebrou? A culpa é sua, né? Então, o ser humano, ele tem essa vontade louca, né, de colocar a culpa no outro. E assim a gente vê também dentro das equipes, né? Claro, o nosso desenvolvimento depende realmente da gente. Tem alguns fatores que podem interferir, Sim. sazonais, enfim, algumas eventualidades. Pandemia, Interferiu. claro, com Sim, certeza. Teve sim. algumas empresas que sofreram muito com a Sim. pandemia, outras que se desenvolveram. Eu vou ser bem sincero, para o escritório da gente, que a gente sempre atuou muito nessa esfera virtual, o escritório ele começou online. Então, assim, quando veio a pandemia, a gente teve um crescimento muito grande. Então, a gente conseguiu chegar em muitas regiões do país. Então, também serve de aprendizado para a gente ver essas adversidades e transformar em desafio, Em oportunidades. em oportunidades. É, Exato. isso. Eu vi muito isso acontecer. Vi muito na pandemia. Pessoas se reinventaram, né? Mas também vi pessoas sentadas no sofá reclamando. Né? Que não podia sair, que não podia tomar banho de sol, que não podia usufruir do seu dia a dia, porque era preso, porque estava preso. E aí, mas não são escolhas? São escolhas. Membros Exato. também têm escolhas, Claro, não é? com certeza. Mas e se eu tiver com dificuldade, porque a gente fala assim, bom é crescer. Se a gente fecha mais negócios crescendo. Então, para crescer, a gente precisa fazer o quê? De imediato, levar convidado. Com certeza. O crescimento, ele vem dos convidados que participam da sua reunião. Como que a gente faz isso da melhor forma? Olha, como convidar? Eu já assisti a alguns podcasts sobre o assunto. A gente sempre tem treinamento sobre esse ponto, porque realmente é fundamental. Levar convidado é o que oxigena o grupo. É você ver, porque uma reunião dificilmente acontece, hoje na realidade do nosso grupo, dificilmente a gente vai ter uma reunião que não tem convidado. Eu não lembro a última vez que isso aconteceu, Fantástico. felizmente. Fantástico. Exato. Então, assim, tem que ficar assim, o membro tem que saber que tem que levar convidado, que tem que levar. Muita gente pensa, não, mas convidado é só para, sei lá, mas essa cadeira já tá ocupada. Não pode se pensar dessa forma, porque o convidado ele vai oxigenar a reunião como um todo, não apenas para crescer o grupo, Sim. mas também para Expandir negócios de todos, sim. inclusive o do seu convidado, Com certeza. né? Porque a gente fala muito no BNI, que o BNI é sobre o outro. Mas aí quando a gente pensa em convidar, a gente só está pensando em duas coisas. Crescer o grupo e fazer negócio. Sim. A gente não está pensando nele crescer a empresa dele. Não é isso? Quando eu fui membro, eu conseguia convidar muita gente. Brincavam, inclusive. Diziam, lá vem a caravana da Adelaide. Eu confesso que eu não gostava, não, desse apelidinho, não. Porque eu me esforçava. Mas, certa vez, me perguntaram. Eu fui destaque regional, não da minha região. Sim. Quando eu era membro em outra região. E eu fui destaque regional e me perguntaram. O que é que você faz, Adelaide, para conseguir, né? Eu fiz a máxima de que primeiro eu me interesso pelas pessoas, para depois elas se interessarem por mim. Então, todas essas pessoas que eu convido, alguma vez na vida, elas passaram na minha cadeira. Elas sentaram na minha frente. Elas tomaram café comigo. Eu sei da empresa dela. Eu sei as angústias dessas pessoas, né? Porque eu passei a ouvi-las. E quando você faz isso, você converte muito mais convidados. Claro. Então, quando eu convidava, Matheus, o que é que eu fazia? Meu interesse qual era na hora de convidar? É que fosse bom para ele. Não queria saber se ia ser bom para mim, nem para a equipe. Eu queria que fosse bom para ele. E isso fez a gente converter membros. Gold Member, 14 membros dentro da região de Sorocaba. Mas eu acho que é a genuidade. A gente fazer isso de forma genuína, não de forma interesseira. Eu acho que tem uma diferença absurda. E às vezes eu vejo membros convidando, né, pessoas para a equipe, já falando assim, vamos lá, uma reunião do BNI. A gente está precisando de membros.
ou você pode ir lá pagar o seu café e você vai ter contato com algo. Eu vou te apresentar alguns empresários. É raso. Sim. Então, assim, quando você falou de treinamentos, eu acho que fica aqui a dica, né? Para quem está nos escutando, para quem quer ser um membro melhor, é treinamento, é metodologia. Acha que já sabe de tudo? Vai treinar de novo. Vai escutar de novo, vai ler as apostilas que você tem, vai participar de treinamentos. A gente hoje na região de João Pessoa e na região de Itapetininga, uma vez no mês, a gente tem um programa chamado Avançar na Metodologia. É uma mentora de São Paulo que faz ao vivo online. Sim. Todo mês ela faz com os membros de todas as regiões. As minhas, e já teve de Rondônia, salvo me engano, pedindo para assistir, também pode assistir, desde que o diretor executivo permita sempre. Mas é para falar o quê? Sobre metodologia. Então é treinamento, né? Treinamento é fundamental. A gente tem uma plataforma que é o BNI University. Isso. Com ele, assim, a gente tem quase uma universidade que a gente consegue aprender, a gente consegue se desenvolver. E muitos membros não utilizam com frequência. Realmente é muito recomendável assistir esses cursos, participar dos treinamentos, para realmente a gente ver a importância e estar se desenvolvendo cada vez mais. Consegue entender por que é que eles não assistem, Matheus? Olhe, muitos, acredito eu, que pelo fato de, eu já sei, eu já participo da reunião, eu já sei do que vão tratar, mas na Isso. verdade é muita informação nova, é muito compartilhamento de experiências. Isso. Então são informações sempre novas. A gente tá se reinventando cada dia. Então, mesmo que participou com aquele mesmo instrutor, o outro treinamento não vai ser exatamente igual. As Não. pessoas são diferentes, as Isso. pessoas são diferentes. Então, é fundamental que todo mundo participe. O membro, quando ele vai fazer treinamento, ou quando ele abre a plataforma para estudar, ele acredita que ali é só metodologia. Se ele virar a chave na cabeça do seguinte: tudo que eu aprendo ali, eu posso replicar na minha empresa. Se você consegue levar isso para sua equipe, esse tipo de pensamento, e de fato você conseguir enraizar esse pensamento, você vai ver o boom nas UEG. O EG é a unidade de ensino dentro do BNI. Você vai ver. Por quê? Porque as pessoas, elas conseguem entender que, caraca, então, peraí, não é só crescer no BNI, é crescer também na minha empresa, Claro. né? Mas eu acho que essa chave precisa girar, às vezes, na cabeça de muitos ainda, Com certeza. né? O que a gente aprende no BNI é necessário a gente levar para nossa empresa. Eu sou um exemplo prático disso. Eu comecei no BNI, eu tinha poucos anos de formado. Ainda sou novo, sou novo. Você tem cara de novinho, Matheus. Eu sou um pouco mais velho do que eu aparento. Mas, assim, eu entrei no BNI, eu tinha aberto o escritório há pouco tempo, eu estudei um período para concurso. Então, assim, para mim, o BNI, na verdade, foi uma escola. Eu não sabia nada de negócios. Eu sabia sobre direito, eu sabia do direito material, que a gente chama, sabia de direito empresarial, sabia de lei geral de proteção de dados, mas eu não sabia o que era ser empresário. Sim. Na faculdade a gente não aprende. Não. Na faculdade de direito mesmo, Nenhuma, a gente não quase aprende. nenhuma. Quase nenhuma, né? Quase nenhum. A gente não aprende o que é ser empresário. Sim. E a gente precisa ser empresário, porque a gente precisa fechar contrato. Sim. Então, o BNI pra gente foi pra mim, principalmente, foi uma escola. Então, eu aprendi o que é ser empresário, eu aprendi a implementar as informações, a Sim. vivência que eu tinha no BNI no meu escritório. Isso foi realmente uma virada de chave. Eu acho que muito mais no curso da gente, é dito pra gente que a gente não pode fazer marketing, né? A Sim. gente não pode fazer marketing direto, por sermos advogados. Exato. E aí isso é tão dito, tão falado durante, né, a vida acadêmica da gente, que a gente sai achando que a gente não pode fazer propaganda. Fica com medo até de entregar um cartão. E não, quando na hora que cai a ficha que a sua maior propaganda é você mesmo, Exato. né? E Adelaide, como é que eu faço isso dentro do BNI? Você chega cedo? Você sai antes do tempo? Você entrega tudo no prazo? Aquilo que você falou, você cumpriu? Tudo isso gera em torno da tua credibilidade, né? Então, se você faz todo esse movimento, você consegue rapidamente ter uma credibilidade. Eu falo porque a gente sempre fala sobre corretores e advogados e contadores, Sim. né? Que são mais difíceis da tão sonhada rentabilidade por conta da credibilidade que vem Sim. antes, que é um caminho, Claro. né? Às vezes a pessoa entra, quer no colo O VC referência. é o que a gente chama de VCR, né? Exato. Pra gente é super importante. Primeiro a gente tem que construir aquela visibilidade, a gente tem que construir
tá sempre na reunião, mostrar que a gente sabe do assunto para realmente conseguir ser referenciado, porque não é fácil. Quando a gente trata de uma causa, a gente tá tratando muitas vezes da vida de uma pessoa. Sim. Então, é uma responsabilidade muito grande e quando a gente é referenciado, realmente a gente tem que dar todo o suporte. É verdade. Deixa eu perguntar para você. Eu vou fazer uma pergunta que você nunca ouviu. Certo. 3 anos de BNI. Você escuta isso toda reunião. Mas eu sei que todo mundo que passa por aqui fala, Adelaide, todas as vezes que eu respondo isso, eu respondo de uma forma diferente. E se você me perguntar, todas as vezes que eu vou responder, eu também tenho certeza absoluta que a forma que eu respondo é diferente. Sim. Por que BNI? Já respondi algumas vezes essa pergunta. Adelaide, por que BNI? Porque BNI, na verdade, como eu disse, foi uma virada de chave para o escritório. BNI, ele fez total diferença no momento que eu precisei. E ajudou o escritório desde o primeiro momento. A gente cresceu junto no... Quando eu falo a gente, é porque a gente está em vários grupos. Sim. Então, o BNI, ele foi, na verdade, um mar de oportunidades. Eu definiria isso como um mar de oportunidades. A gente conseguiu aprender muita coisa, a gente conseguiu contribuir com muita gente, a gente conseguiu agregar no escritório, não apenas com indicação, mas também com prestadores de serviço. Quando a gente tava... Ah, meu Deus, e agora a gente vai ter que ter uma marca bonita, uma identidade visual. A gente tem um fornecedor que pode fazer isso, a gente fez com o BNI. A gente, meu Deus, eu preciso fazer o site do escritório, e agora como é que a gente faz? A gente tinha um membro no BNI. Praticamente todos os serviços que hoje a gente se utiliza no escritório são fornecedores ou foram fornecedores do BNI. Sim. Então, por que BNI? Não apenas pela questão empresarial, de faturamento em si, mas pela questão de tudo que você constrói no grupo. Como uma amizade, como negócios. O BNI realmente, hoje eu não vejo, como eu disse, eu não vejo escritório fora do BNI. Construção de relacionamento. Construção de relacionamentos. Eu sempre faço isso lá em casa também. A gente tem um consumo. Lá em casa eu tenho 5 filhos. Então já existe um consumo alto da casa. Tem as outras empresas. Então a gente tem um consumo alto dos 2 lados. E a gente sempre procura, Matheus. Conecte pra gente é sagrado. A gente abre lá e a gente procura um fornecedor mais próximo. Chocolate, brigadeiro, tudo. Tudo eu procuro de alguém. Só tem em São Paulo. Mas o Felipe, que é meu esposo, tem um escritório em São Paulo. Eu falo, então entrega lá. Não precisa ir para Itu, que é a cidade que a gente mora, né? Não precisa ir para lá. Ele toda semana tá lá. Entrega Gosta de geleia? Adoro. Aqui a gente tem um membro. Pé de geleia é o nome. Pé de geleia. Pé de geleia. Thalita, por favor, anota aí, pé de geleia. Quinta-feira espero você na reunião. Você sabe que quinta-feira, de manhã, eu vou estar na reunião de uma pessoa. Sim. Mais à tarde, eu vou estar fazendo aqui o Speed 9010. Olha aí. Com Belardo. Olha aí. É uma oportunidade. Legal, né? Mas eu já vou encomendar minha geleia, muito viu? Bem. Mas eu amo indicações, amo. A gente sempre conversa nessas nossas reuniões de pauta sobre valores. E eu sei que quando a pessoa, de fato, ela é membro do BNI, ela já tem 3 anos, ela tem 5 anos de casa, ela já sabe esses valores vindo e voltando, porque ela vivencia esses valores. Lá atrás, quando você foi para a sua primeira reunião do BNI, qual valor te chamou a atenção? São muitos valores. O BNI, a gente trata de crescimento o tempo todo, a gente trata dos valores do BNI. É o que move nossa caminhada no grupo, na jornada de crescimento do BNI. Eu acredito que um valor muito, muito importante é o Giver's Gain. Giver's Gain é um valor super importante. Que, assim, foi o primeiro valor que me chamou a atenção. E o Giver's Gain, ele tá intrínseco na relação de ajudar, dar para receber. É você mais cooperar Sim. do que você ganhar. Sim. Então, o valor do Giver's Gain, para mim, ele é o mais conhecido, mas ele realmente faz muito sentido. Ele é o mais conhecido porque ele de fato, eu acho que ele é o mais importante para todos nós, né? Ele é um grande pilar do Eu BNI. acho que a base é ele, né? Sim. Eu gosto muito da atitude positiva. Falo que sem Sim. ela a gente não consegue nenhum outro valor, né? Desenvolver nenhum outro valor, nem o Giver's Gain, né? Porque acordar todos os dias, ó céu, ó mundo, ó terra, não dá, Sim. né? A atitude positiva e falam, Adelaide, mas é good vibe, porque nada de ruim acontece. Gente, acontece. Mas eu decidi olhar de outra forma. E isso é decisão.
As pessoas acham que não, né? Que não é, que é só porque às vezes acontece algo conosco e as coisas não saem como esperado, muitas vezes, né? Mas você tem opção, Sim. a escolha vai ser sua, né? Qual é o seu difícil hoje? Né? E eu tento passar isso para os meus membros, eu tento passar sempre que a gente conversa e a gente recebe alguém aqui, essa ideia de que é muito bom ver membros antigos dentro do BNI. Eu fico muito feliz em recebê-los aqui, porque eu sei que vocês são base forte, base sólida, faz um alicerce legal. E eu acredito que é isso que foi construído aqui em Recife. Eu fico imensamente feliz com isso. Me fala um pouquinho do Matheus antes do BNI e do Matheus depois do BNI. Olha, o Matheus, antes do BNI, era um Matheus que era um Matheus advogado. Não era um Matheus empresário. Era um Matheus que não sabia falar em público. Era um Matheus que... muito envergonhado. Era um Matheus que não sabia fazer negócios. Que entendia do direito, mas... Já o Matheus agora é um Matheus que é empresário, que entende o escritório como empresa, que adora falar em público. Olha que maravilha. Toda semana tá dando treinamento de LGPD, seja aqui em Recife, seja Bom fora. saber. Então, assim, é um Matheus completamente diferente. Eu não... É engraçado, minha sócia sempre fala, Matheus, tu lembra quando tu entrasse no BNI? Como era? Eu, Sofia, eu lembro. Eu lembro. E que bom que eu vejo essa mudança. Sim. Então, Matheus, completamente diferente. O bom de você ver a mudança é porque o valor que você dá ao BNI é outro, Claro. Claro. né? Você entendeu o valor do BNI. Muita gente vem, né, sedento, né, louco pela rentabilidade. Sim. E aí ele, às vezes, sai porque nem deu tempo disso acontecer, mas porque ele não entendeu que, na verdade, você só vai alcançar a rentabilidade se você entender os outros valores antes. Essa rentabilidade, ela não vai vir se você focar nela, né, no seu bolso, porque é sobre o outro. É sobre a forma... Eu lembro que quando eu fui para Itu, eu não conhecia ninguém, Matheus. Ninguém. Eu fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém. Eu conhecia uma pessoa, uma única pessoa nessa cidade. E eu abri uma empresa lá. E outras 4 cidades do interior paulista. E eu precisava crescer a empresa. E eu pensei na rentabilidade. Sim. Sim, quando eu entrei no BNI. A primeira vez que eu fui para uma reunião do BNI, primeiro que eu olhei para o Felipe e disse assim, é mentira. Isso acontece porque a gente está acostumado com a selva lá de fora. Claro. Né? Como que isso aqui é um ambiente seguro em que eu posso falar das minhas angústias como empresária, né? Então, quando eu entrei, também entrei pensando nisso. Pra você ter uma ideia, quando eu saí, porque eu já vendi essa minha empresa, porque eu precisava me dedicar única e exclusivamente ao BNI, eu tinha 3 funcionárias que eram membros de outras equipes. Será que dava retorno? Não faria isso se não desse. Claro. Mas o que é que eu fiz lá no início, quando eu não conhecia ninguém? E aí fica a dica para você que está chegando e às vezes tem pouca rede de contato. Observa tudo que os membros fazem. Conhece eles primeiro. O que é que eles fazem de fato? E o que é o teu consumo? O que é que você precisa? No meu caso, chegando em Itu, eu precisava de tudo. Sim. Eu não conhecia ninguém. Então, ali eu encontrei o dentista, ali eu encontrei o pet shop, ali eu encontrei a físio, ali eu encontrei a naturopata, ali eu encontrei o armazém para fornecer a minha casa. Então, eu primeiro comecei fazendo assim, mostrando aquelas pessoas que eu também podia ajudar. Claro. Nem que fosse dessa forma, porque eu ainda não tinha rede. A gente está em 2024. Hoje eu posso dizer que eu tenho mais de 150 empresários de Itu com os quais eu posso contar. Isso foi de 21 para cá. Então, isso se deve sim ao BNI. Então, eu sei a ferramenta poderosíssima que a gente tem e o quanto que a gente pode transformar a nossa vida e a vida dos outros. E é muito legal ouvir essas histórias, porque cada vez mais o que eu sinto é que eu estou no caminho certo. Claro. A angústia que eu sentia das pessoas não conhecerem o BNI, e esse é o propósito de estar levando para João Pessoa. Eu me sinto feliz quando eu recebo aqui membros mais antigos e que me dão essa força, sabe? De dizer, ó, continua remando que vai dar certo. A gente sabe que é trabalho de formiguinha quando a gente está desbravando uma nova região. Mas vocês me dão força para continuar. Muito obrigada por ter aceito esse convite, de verdade. Se você pudesse agora deixar um recado para
como você falou para mim que a coordenação que você mais gostou de fazer foi a mentoria, deixa um recado para quem hoje está na coordenação de mentoria. Quem está na coordenação de mentoria, para mim, é uma das coordenações mais importantes. Não desmerecendo as outras, Sim. mas a coordenação de mentoria, você está oxigenando o membro. Você está conversando com o membro, aquele membro que está entrando no grupo, que precisa de uma orientação, que precisa de um suporte. Então, a coordenação de mentoria, eu fui 3 vezes coordenador de mentores e foi muito gratificante, porque eu vi o trabalho que eu estava fazendo no sentido de ajudar os outros membros. Então, você colabora com os membros ativamente. Então, é quando a gente vê realmente o trabalho sendo feito. É pegar no braço, né? Pegar Assim, no braço. Né? É pegar pela mão e ver o que é que está sendo feito de forma... E às Sim. vezes também dá aquele estímulo, daquele... No início é difícil, às vezes Sim. é difícil, às vezes não. Dependendo da especialidade da pessoa, o início é muito tranquilo. sim. Mas tem especialidade que você tem que ter a criação Sim. do VCR. Mas a coordenação de mentoria é muito importante por esse ponto. Porque você vai realmente pegar no braço, pegar na mão daquele membro e crescer. E Isso crescer é verdade. junto. Matheus, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Para você que nos acompanhou até aqui, segue, comenta, compartilha, manda para alguém que você acha que pode fazer sentido na vida dele. Gosto muito de uma frase do Antônio Afonso, diretor executivo em Portugal, que diz que barco que um não rema, pesa. Para você que já está dentro da equipe, você está remando ou você é um peso? Até o próximo episódio. Muito obrigada.